Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham no nosso canal. Eu gostaria hoje de falar sobre o tema Gepeto e o Luto, um drama da vida. Esse tema está baseado no filme Pinóquio, de Guillermo del Toro, que está sendo vinculado na Netflix e foi lançado agora no último dia 9 de dezembro de 2022. O final do ano geralmente é uma época que nós nos lembramos de muitas coisas. E uma delas é as perdas que sofremos ao longo do ano ou dos anos que cercam as nossas vidas. E por isso nós resolvemos falar sobre este tema, Gepeto e o Luto, um drama da vida. É interessante porque no filme Pinóquio nós vamos ver esse tema muito bem tratado e muito bem exposto, até de uma forma bastante contundente, na vida dessa personagem, Gepeto. E eu gostaria que vocês, quando pudessem, assistissem de fato o filme lá na Netflix, que a gente não pode colocar aqui nenhum tipo de imagem além de um retrato, que vai ser a foto inicial desse vídeo, porque senão os direitos autorais que o YouTube tanto cobra não permitirão que o vídeo seja feito. Mas vamos tentar falar sobre isso sem dar muitos spoilers, né? E nem deixar vocês, enfim, sem poder de fato tirar as suas próprias conclusões acerca desta belíssima obra, deste cineasta extremamente premiado, muito inteligente, muito capaz, muito competente. E neste filme de animação em stop motion, né, muito bem feito, um filme espetacular. Mas eu não quero falar sobre o filme todo, quero falar sobre a questão do luto de Gepeto. Eu coloquei logo no início do nosso vídeo, e vocês verão quando assim o acessarem, uma expressão acerca da questão do luto. O texto diz assim: quando um filho morre, parte daquilo que os pais são também morre. Os sonhos, as expectativas e as esperanças que os pais tinham em relação àquele filho que se foi são completamente perdidas. E isso não é só devastador em termos emocionais, mas promove um abalo enorme na saúde física e mental de quem fica. É sobre isso que eu gostaria de falar, mas antes eu gostaria de dar uma visão geral sobre o filme Pinóquio, lançado na Netflix no dia 9 de dezembro, com essa direção espetacular, essa adaptação feita pelo Guillermo del Toro, esse cineasta mexicano, tão capaz, tão premiado, espetacular. E ele pega a fábula escrita por Carlo Collodi, esse autor italiano, essa fábula de Pinóquio, que foi escrita no século XIX, em 1883, que foi lançado, e depois a Disney fez um filme, um desenho animado em 1940 pela primeira vez. Mas é uma fábula que tem, como todas as fábulas assim o são, um fundo moral, né? Para que aquele boneco que se tornou menino, né, era o filho único do Gepeto da fábula, pudesse não mentir, aprender a dizer a verdade. Só que vocês verão lá no Pinóquio de Guillermo del Toro um Pinóquio diferente,
Primeiro, o ambiente que Guillermo del Toro ele faz com que a trama e o drama se desenrole, não é senão a Itália, ou é senão a Itália do início do século XX, mais precisamente durante a Primeira Guerra Mundial, né? E nos anos iniciais do governo fascista de Benito Mussolini. E é interessante esta colocação histórica que Guillermo del Toro coloca a aldeiazinha onde Gepeto, né, o seu primeiro filho Carlos moram, né, aquela comunidadezinha ali no interior da Itália, é pacata, bucólica, muito simples, uma vida muito tranquila, e onde esse senhor de idade chamado Gepeto, que é um carpinteiro, que é um artesão de mão cheia, um bom cidadão, um homem espetacular, um homem tranquilo, um homem bom, ele começa a aparecer na história tendo como ajudante o seu filho Carlo. Carlo, o filho de Gepeto, ajuda o seu pai não somente na sua obra de carpintaria, lá na sua oficina, na sua casa, como também na cidade, quando ele vai a convite da igreja local, do pároco local, fazer um enorme e bonito crucifixo. E Gepeto vai ali, é um homem religioso, um bom cidadão. E é interessante que Guilherme Del Toro, ele, numa entrevista que deu acerca do filme, eu vou falar dessa entrevista algumas vezes, ele fala, né, que a busca desse Pinóquio do filme que vem depois da saída de cena de Carlo, o filho original de Gepeto, é a busca não de um bom menino, não de um menino respeitador, não de um menino que seja obediente aos donos do poder, a Mussolini, os grandes da cidade, a igreja, não, um menino que questiona, um menino que possa ser não somente uma marionete na mão dos outros, mas um menino que possa, de fato, viver de, de acordo com aquilo que é justo, com aquilo que é honrado, com aquilo que deve ser feito, e não apenas um menino de recado, um menino pacato, um menino obediente, né? E Del Toro ele enfatiza isso no filme, essa questão de uma época como a época do fascismo na Itália, onde as pessoas eram tratadas como marionetes, manipuladas pelo governo de Mussolini e tinham que obedecer cegamente sem questionar absolutamente nada. E no futuro, aqueles que verão de fato ou assistirão o Pinóquio verão que o Pinóquio é questionador, ele não aceita ser manipulado. Mas Del Toro, e essa parte que eu quero recortar e trazer para vocês, ele fala da questão da paternidade, de um pai idoso, né, de um pai cuja família ali é apenas ele e o seu filho Carlo, não aparece a esposa, a mãe do menino, são só os dois, vivem numa harmonia, vivem numa alegria. Logo no início do filme vocês já percebem isso. Carlo é uma criança alegre, uma criança que brinca, que participa, que ajuda o seu pai. Enfim, um filho querido, um filho amado. E é um filho da velhice, um filho da terceira idade, um filho que é quase um neto, um filho que é acolhido, um filho que é bem cuidado, um filho que acompanha esse pai a todo instante. E essa paternidade facilitada por esse menino bom, não questionador, como Carlos, mais tarde ela é substituída por Pinóquio, que já não é um filho como o Gepeto gostaria de ter, mas isso vai ficar para um outro momento, talvez, se for possível. Eu gostaria de me ater exatamente à perda do filho Carlo
por parte de Gepeto e quando isso acontece, quando isso se dá. Ou seja, Gepeto é um carpinteiro exemplar, um homem religioso, um homem que vai à missa, um homem que comunga, um homem que participa, um homem que é integrado à sua sociedade, à sua aldeia, um homem que faz parte ali das ações da sua comunidade, um homem bom, tranquilo, né? Um bom velhinho, né? Mas que de repente, quando ele está trabalhando com seu filho à noite, dentro da igreja, já quase que finalizando aquele crucifixo com a figura de Cristo tão bonita na cruz, além de ser dolorosa, é claro, aquele menino escuta alguns barulhos e o pai, Gepeto, menino Carlo, né? Que é o filho original de Gepeto, na história de Guillermo del Toro. Escuta um barulho, pensa que o tempo está meio nublado, trovões, raios, mas não é só uma chuva, são aviões de bombardeio que estão passando ali pela cidade, pela aldeia onde eles moravam no interior da Itália. E de repente um daqueles aviões lança uma bomba, essa bomba cai exatamente dentro da igreja, e na igreja está Gepeto, seu filho Carlo, e quando Gepeto sai para poder, já percebendo o perigo, se proteger, acontece a tragédia. A bomba faz um estrago enorme na igreja e mata Carlo. E aí a vida de Gepeto muda completamente. A cena da igreja incendiada, de Gepeto desesperado, não podendo sequer entrar naquela igreja. A cena, mais uma vez, ela é quase que congelada e Gepeto ali então começa a se desesperar. Fecha essa cena, aparece a outra, Gepeto numa montanha onde tem o túmulo do seu filho, e a partir daquele instante Gepeto, na dor da sua perda, ele começa a ter um comportamento totalmente diferente do que aquele que ele vinha apresentando. Ele começa a beber, ele começa a se desesperar. Essa cena é marcante, pelo menos para mim. Ela ficou muito bem colocada, do desespero do luto, do drama do luto, da dor do luto, quando Gepeto começa, em meio a uma tempestade, brigar com Deus, né? Demonstrar como a doutora Elizabeth Kubler-Ross fala dos 5 estágios do luto. O primeiro estágio, a negação. O segundo estágio, a raiva. O terceiro estágio, a barganha. O quarto estágio, a depressão. E, por último, a aceitação. Um estágio terrível, como a negação e a raiva, são os estágios que Gepeto vivencia. Gepeto está revoltado. Gepeto começa a perguntar: por que, Deus, tu deixaste acontecer isso? Ele está ali muito mal, bebendo, né? E tem uma árvore na parte de trás do túmulo, atrás do túmulo do seu filho Carlos. E ele pega o seu machado e começa a cortar aquela árvore, e é daquela árvore que ele tira mais tarde Pinóquio, o filho talvez que ele queria restaurar, mas ele queria de fato mesmo era ter seu filho Carlos de volta. Ele está em choque, ele começa a questionar, ele começa a se revoltar, ele sente raiva, ele começa a culpar, ele começa a não ser mais aquele Gepeto, um homem tranquilo, um homem pacato, mas sim um Gepeto que vive agora sendo anestesiado pelo álcool, um Gepeto amargurado, um Gepeto triste, um Gepeto que não consegue mais enfrentar a realidade. Esse é o luto. O luto não é um processo fácil. Ainda mais quando se perde um filho. Perder um filho
Eu acho que eu tenho certeza, aliás, é uma dor que não passa, é uma dor dilacerante, é um momento extremamente difícil para qualquer ser humano. Se perder o ente querido como esposa e pais, irmãos, amigos, é difícil. Um filho é uma inversão do processo natural da vida. Ainda que a morte seja um processo da vida, todos nós somos pessoas mortais. Se nascemos, um dia iremos morrer. Mas naquele instante, quando Gepeto se vê diante daquela cena terrível, ele não consegue caminhar, não consegue de fato vivenciar a vida normal. O luto é um processo de readaptação. Readaptação à realidade individual e familiar relativo àquela pessoa que se foi. É aprender a conviver sem o filho, sem o ente querido. O luto é aprender a aceitar e conviver com a perda da morte da pessoa que gostávamos ou gostamos e amamos. O processo do luto não é um processo rápido, pode durar anos, mesmo não sendo um luto complicado, e o luto complicado ele só é assim classificado devido à sua intensidade ou devido à imobilidade e à frequência dos sintomas que ele gera, como tristeza profunda, choro convulsivo, né, apatia, distanciamento, isolamento, etc. Esse luto só se torna complicado quando o ser humano se fecha entre quatro paredes e não consegue, de fato, sair daquele estágio de negação e raiva. E Gepeto aqui, nesse recorte que Guillermo del Toro nos traz no filme Pinóquio, da Netflix, ele está exatamente vivendo esta fase. Gepeto experimenta esse drama. Gepeto se dá conta de que todos somos mortais. Só que ele não esperava que a mortalidade viesse atingi-lo com o seu filho. E isso, que é um fato da vida, é preciso que nós, de fato, possamos aprender a lidar com este fenômeno, com este evento, para que com isso possamos viver um pouco melhor, viver bem, tocar a vida como ela precisa ser tocada. Portanto, esse momento de Gepeto, do luto, sendo um drama da vida, ele precisa ser reconfigurado. Demora, exige trabalho, exige de cada pessoa que assim sente a dor do luto um investimento muito grande das suas forças internas, das suas emoções, para que essa pessoa possa de fato transpor e superar essa dificuldade tão grande que a perda de um filho, a perda de uma pessoa amada nos traz. É preciso transformar a dor da perda na saudade. É preciso transformar a dor da perda em lembranças significativas que não nos deprimam ou que não nos trazem uma tristeza tão profunda que nos paralisem e não nos deixem andar. A morte faz parte da vida, mas antes que ela chegue, é preciso que nós possamos, de fato, valorizar, amar e celebrar a vida e aqueles que nós amamos, para que quando a morte chegar para nós ou para o nosso ente querido, nós possamos, além de chorar, além de se entristecer, possamos também saber suprimir a paralisia que ela pode gerar e continuar a nossa caminhada. Eu sei que é algo difícil,
Foi difícil para Gepeto. Foi difícil para Gepeto, primeiro até para aceitar um novo filho como Pinóquio, tão diferente de Carlo, tão diferente daquele filho que ele perdeu. E é difícil para muita gente. Talvez seja difícil para você. Foi difícil para mim também quando perdi meu filho. Tem sido difícil. É difícil para todos nós. O luto é um processo extremamente dilacerante. É um processo extremamente doloroso. É um processo como Gepeto vivenciou ali no filme de Guillermo del Toro. É um momento onde a gente sai do nosso centro e fazemos coisas que nós não conseguimos nem mesmo explicar. A bebida às vezes invade, as drogas, a raiva, as brigas, enfim. Nossa personalidade fica alterada, as pessoas às vezes não conseguem conviver mais em sociedade, prefere ir para uma montanha, ficar sozinho, virar uma espécie de ermitão. Mas é o luto é isso. Eu convido você a assistir esse filme, Pinóquio, de Guillermo del Toro, na Netflix, que eu tenho certeza que pode lhe ajudar muito a entender esse processo doloroso do luto e a reconfigurar essa dor em saudade para que você viva bem. Que esse vídeo possa ser esclarecedor, lhe ajudar de alguma maneira e que você possa, nessa fábula, nessa metáfora que Guillermo del Toro canta muito bem, colocar sua dor para fora, chorar o que tiver que chorar, mas não desistir da vida, enfrentar sua dor e caminhar. Fica aqui meu abraço, fica aqui minha solidariedade, fica aqui meu desejo de que estas breves palavras possam lhe ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.